Quando nós somos criados por Deus, o homem, ele foi formado para ser líder, para ser provedor, para ser sacerdote da sua casa. Você vai conduzir a sua família. É você quem é o cabeça. É você quem vai nortear. Então, talvez é você, meu amigo, que vai levar as porradas, é você que vai levar as dores, é você que vai viver todas as situações, é você quem vai conduzir. Só que você não está desamparado. Você não está sozinho. Você não está sem norte, sem rumo, sem direção. Você tem Deus, e para isso nós, repete assim comigo, para isso, diga: eu tenho que estar alinhado com Deus, senão você não entende. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, nós Te agradecemos. Obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais esta oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui, nesta manhã, na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, e de ter podido, Senhor, acordar, meu Deus, nesta manhã de quarta-feira, meu Deus, com saúde, com autonomia, com lucidez, meu Deus, e obrigado, Senhor, por conservar em nós o Teu Espírito, a Tua presença, conservar em nós, meu Deus, o desejo de estar aqui, conservar em nós o desejo de priorizar o Senhor, conservar em nós o desejo de buscar a Tua presença. Obrigado, Deus. Meu Pai, nós lemos, meu Deus, e nos edificamos quando ouvimos, meu Deus, sobre Davi, o anseio, o desejo que ele tinha de estar no templo, na Tua casa, na Tua presença, toda a dedicação, todo o empenho que ele tinha, meu Senhor, assim como ele mesmo disse, meu Deus, mais vale um dia na Tua casa, na Tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui, meu Deus, porque sabemos que é aqui, meu Deus, que somos nutridos, fortalecidos, renovados, cheios, dirigidos, meu Deus, pela Tua presença, porque temos, meu Deus, a plena consciência, meu Deus, que nós, por nós mesmos, meu Deus, nossas decisões, nossas escolhas, nossos caminhos e tudo aquilo, meu Deus, que tentarmos fazer, por mais habilidosos que sejamos, por mais capazes, meu Deus, que sejamos, sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem o Teu conduzimento, tudo isso é em vão, Senhor. E eu peço que essa unção, que esse poder, que esta glória seja derramada sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por estar aqui, porque eu sei que nos colocando abaixo desta unção, esta glória nos alcança. E eu sei, meu Deus, o que o Senhor está fazendo. Eu abro, meu Deus, neste momento, meu Deus, este trabalho de 25 horas de oração, de declarações, de adoração, que é o projeto Casa Firme. Eu peço a Deus a Tua unção sobre este trabalho. Meu Deus, que o Senhor tome a vida, meu Deus, de cada líder, de cada intercessor, de cada adorador. Meu Deus, que o Senhor possa tomá-los com unção, poder, autoridade, e que todas as pessoas, meu Deus, que estiverem, meu Deus, ouvindo uma mensagem, meu Deus, ouvindo uma direção, recebendo uma oração, meu Deus, ouvindo, meu Pai,
a adoração possa ser impactado, tocado, movidos pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor use cada um, Deus. Meu Pai, nós sabemos a importância desse trabalho. Nós sabemos a importância desse trabalho. A importância, meu Pai, de um intercessor. Meu Deus, o projeto Casa Firme são 25 horas. 25 horas de oração, declarações. Meu Deus, eu peço. Meu Deus, que o Senhor sustente cada um. Alcance cada vida, Senhor. Cada uma das pessoas, meu Deus, que enviam os seus pedidos de oração pelo chat, pessoas que enviam os seus pedidos de oração, meu Deus, nos livros de oração no templo, colocam, meu Deus, fotos, peça de roupa, aquilo que representa, meu Deus, o seu familiar, meu Deus, aqui no altar, nessas fotos, nesses quadros, meu Deus, documentos, situações, pessoas que deixam, meu Deus, aí, meu Pai, no televisor, meu Pai, meu Deus, aí, Senhor, meu Deus, a peça de roupa, e durante todo o período das 25 horas, objetos para serem consagrados, recipiente com águas. Oh, meu Deus, eu oro e peço a Deus que o Senhor possa alcançar a vida de cada uma delas, meu Deus, e que cada oração, meu Deus, possa levar cura, libertações, transformações, mudança, meu Deus, na vida de cada uma delas. Eu declaro em nome de Jesus, sustenta, conserva todos os intercessores, meu Deus, que vão passar, meu Deus, por todo o altar, todos os altares, de todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Meu Deus, mas eu sei, meu Pai, que tem muitos intercessores à distância, na igreja virtual, pessoas, meu Deus, que mesmo à distância, em outros estados, países, meu Deus, intercedem, meu Deus, em comunhão, meu Deus, com o projeto Casa Firme. Eu oro pedindo que o Senhor sustente a vida de cada uma delas, que o Senhor conserve a fé, conserve o espírito, meu Deus, e que o Senhor abençoe, honre, responda a cada uma delas em nome de Jesus, e que todas sejam recompensadas, honradas, favorecidas, erguidas, e que vivam plenamente a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego esse trabalho nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Diga, Deus tem um vinho novo para mim. Diga, e eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Graças a Deus. Uma manhãzinha fria, gelada, mas com o propósito de nos levar para um outro nível, em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui em João, capítulo 18, eu vou ler do versículo 1 ao 11, na tradução NVI, diz assim, ó: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedro. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando?
A Jesus de Nazaré responderam eles: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, volta aqui por gentileza no 6. Eu quero que você preste bastante atenção e grave essa parte. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Grave essa parte. 7, por favor. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? Eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me destes. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malcom. Jesus, porém, ordenou Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Olha que coisa interessante essa passagem. Você vê que desde o princípio, desde todo o início dos ensinamentos do Senhor Jesus, ele traz a nós lições importantíssimas, mostrando o quanto nós devemos estar alinhados, repete assim comigo, alinhado, com Deus. Diga aí o propósito que Ele tem comigo. Deus tem um propósito comigo e com cada um dos senhores. E o que Jesus tinha naquele momento, não era evitar aquela passagem e todo aquele constrangimento que lhe causou dores, partindo dessa prisão que ele havia sido pego injustamente. Mas nós vemos ali no versículo 6, onde eu pedi para vocês prestarem atenção e gravarem aquela parte, foi que, olha a postura de uma pessoa que sabe qual é o seu propósito e sabe o que tem que passar, indiferente da dor, indiferente da afronta, indiferente do desafio, do enfrentamento, ele se coloca à disposição daquilo e não atribuindo a responsabilidade dele para outra pessoa. Jesus disse, sou eu estou aqui. E eu faço aqui um adendo em cima dessa parte, ainda falando hoje com homens nesse trabalho do culto do homem forte. Nós vemos que essa postura, essa atitude, ela tem faltado na vida de muitos homens. Essa postura de ser esse homem que vive à luz da palavra, à luz das Escrituras, um homem que assume a responsabilidade em sua totalidade, que entendeu qual é o seu propósito, que é um líder, que é um provedor, que é um sacerdote, e aquele que foi levantado por Deus com um propósito de guiar a sua casa, de suprir a sua casa, de dar o norte para a sua família. Você vê que hoje
Quantas famílias estão sem rumo, sem direção, vivendo totalmente perdida? E aí entra no ponto importante. Repetem assim comigo, diga: a família é a base da sociedade. Como que está a família? Isso quer dizer que tem muitos lares abandonados. Muitos lares abandonados. Nós vemos que Jesus estava ali com os discípulos. E naquele momento, o impulso de Pedro o levou a decepar a orelha daquele soldado. Jesus, naquele momento, acalmou aqueles homens. Mas quem seria pego e preso e levado? Seriam todos eles ou apenas Jesus? Apenas Jesus. Eles colocaram tanta força para defender o Mestre, para defender Jesus ali. Mas o próprio Senhor Jesus já estava ali, ciente que aquele cálice, que se ele tivesse que passar, ele iria passar. Como ele mesmo havia feito a oração pedindo ao Senhor: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, se não for, seja feita a tua vontade. Olha que coisa interessante. Quando Deus me plantou na minha casa, na minha família, no meu casamento, com as minhas filhas, e cada um dos senhores, cada homem que Deus designou, levantou e colocou ali, Ele colocou com um propósito. Com um propósito. Um propósito que aquele homem, que aquele líder, que aquele cabeça, que aquele provedor assumisse a responsabilidade e colocasse a mão no peito e dissesse assim: sou eu. Sou eu. Porque esse é o exemplo do nosso Senhor Jesus. Assumir a responsabilidade. E infelizmente nós vivemos em um tempo onde nós vemos que, partindo pelos jovens dessa nova geração, por conta de um déficit na formação, por conta da ausência de situações que os próprios pais tiveram e não conseguiram transferir para os seus, existem uma boa parte desses recuando em coisas tão pequenas, em coisas tão naturais, que é ali algo que é uma necessidade para forjar e para formar o caráter de um homem. Ser constante, ser focado, ser determinado, ter o senso de responsabilidade com a casa, com a família, com o lar, suprindo de todas as maneiras, provendo de todas as maneiras para a sua casa e para a sua família. Só que é interessante que a visão e o olhar de muitos estão para vários lugares, mas não está para o lugar certo. E nós devemos manter o foco e o alinhamento apenas com um, que é Deus. Você imagina se Jesus naquele momento tivesse ouvido as outras pessoas, ou os próprios discípulos que estavam ali naquele momento quando ele foi preso, ou qualquer outra situação? Você imagina se ele tivesse ouvido? Por isso que um homem, porque assim, entenda que quando nós
fomos criados por Deus, Deus já deu a nós. É um item que vem de série, sabe? Não tem um carro que vem, com ar-condicionado, ar, direção, vidro e trava, não é assim? Ar, direção, vidro e trava, é mais ou menos assim. Quando nós somos criados por Deus, o homem, ele foi formado para ser líder, para ser provedor, para ser sacerdote da sua casa. Você vai conduzir a sua família. É você quem é o cabeça. É você quem vai nortear. Então, talvez é você, meu amigo, que vai levar as porradas, é você que vai levar as dores, é você que vai viver todas as situações, é você quem vai conduzir. Só que você não está desamparado. Você não está sozinho. Você não está sem norte, sem rumo, sem direção. Você tem Deus, e para isso repete assim comigo, para isso. Diga, eu tenho que estar alinhado com Deus. Senão você não entende. Senão você não entende. Você vê que existem muitos hoje, divórcios, separação, desistência do casamento, desistência da família, desistência de várias situações. Você vê a bispa falar algo há alguns anos, e eu ainda falava isso, se eu não me engano, para uma pessoa na sexta-feira. É muito interessante isso, mas é um ponto, a pessoa tem que chegar num ponto de equilíbrio para conseguir ter essa precisão de tomar essa decisão. Você tem que mudar de uma forma e depender de Deus de uma forma tão grande, ao ponto, se alguém não mudar, você não se incomodar com a mudança daquela pessoa. Você está conseguindo entender? Parece ser até algo fora da realidade. Fala assim, bispo, a conta não fecha. Todos nós temos que mudar, sim. Só que quando eu passo a olhar que a maior mudança tem que acontecer em mim, porque eu estou alinhado com o Pai e não com base aos padrões desse mundo, eu verdadeiramente entro no centro da vontade de Deus. E tudo o que eu passar, o meu Deus, Ele vai me ajudar. Tudo o que eu viver, o meu Deus, Ele vai me ajudar. Nós não vemos em nenhum momento o Senhor Jesus hesitando ou fugindo, ou recuando, ou pedindo, chega, eu não estou suportando isso, em nenhum momento. Em nenhum momento. Para analisar o que passava pela cabeça de Jesus naquele momento, cumprindo com o propósito que Deus tinha com ele, e vivendo intensamente. Você vê que hoje, por mais que um homem tenha ali aquele anseio, você vê que tem muitos que assim, olha, eu quero casar, eu quero me casar, eu quero construir uma família, eu quero ter uma família. E aí você analisa, ele se casa, ele começa a construção da sua família, tem filhos, e ali ele vai começando a enfrentar os seus desafios. Se ele não estiver totalmente alinhado com Deus, repete assim comigo, ele vai quebrar princípios. Ele vai quebrar princípios. E quando ele quebra princípios, quando um homem quebra princípios, ele não suporta, porque a partir daquele momento, ele já tirou ali da sua vida o favor e a graça de Deus, ele já está na força do seu braço. O seu braço se cansa. Você se cansa muito rápido. O homem se cansa muito rápido. Você não tem a necessidade de descansar todos os dias? Não tem? De renovar as suas energias, de reparar ali. Você precisa, no mínimo,
6 horas de sono por dia e viver de uma forma, em alguns momentos, por mais que você tenha aquele período de 6 horas, você tem que ter um outro período ali que você está com um ritmo menos acelerado, porque um homem, um provedor, um líder, um sacerdote, a cabeça dele, ele é uma cabeça de liderança, uma cabeça de reino. Então ele não está pensando somente aqui nas suas necessidades nesse momento, ou pensando somente na sua carne, vivendo somente aquele momentinho de emoção ali. Não, ele é visionário, ele está pensando lá na frente. Espera um pouquinho, esse momento aqui, essa situação aqui não, isso aqui eu vou evitar, porque lá na frente isso aqui vai me trazer consequências. Consequências. Quantos casos que eu já atendi de homens que começaram vendo fotos ou vídeos no Instagram ou publicações assim em sites indevidos, e foi ali que começou o início da destruição do seu casamento, da sua família, porque não tinham controle. Para analisar. O que Jesus fez de errado? O que Jesus fez de errado? Ele foi pego. Em nenhum momento foi apresentado a ele uma justificativa que enquadrava ele ali cometendo um erro dentro da lei. Não foi enquadrado nada, não foi encontrado nada ali. Você imagina como que é a cabeça de uma pessoa? Você que dirige, imagine só. Quando você está, alguém comete alguma irregularidade no trânsito. A pessoa está errada. Um exemplo, ela passou no sinal vermelho e você parou para não para não causar um acidente ali. A pessoa que está errada ainda vem e reclama de você. Qual que é a tua reação? Você fala, rapaz, o que você tem na cabeça? Não é assim? Você fala assim, o que você tem na cabeça? Você quem está errado, eu estou certo aqui, o sinal está verde para mim, eu estou transitando em uma via dentro da legalidade, quem cruzou foi você, e ainda você acha que eu sou errado. Naquele momento, qual que é a tua reação? Você não tem que se controlar? O sangue não sobe? Não chega aquele momento que você fala assim, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, não me abandone, Espírito Santo. Não deixa eu fazer o que a minha carne quer, não deixa eu responder o que está sendo aqui alvejados, dardos inflamados, estão aqui tentando me ferir. Porque naquele momento, naturalmente, a natureza humana, ela vai querer dar uma resposta. E é interessante que nós só conseguimos dar para alguém aquilo que nós temos. E é por isso que nós temos que ter esse ritual, eu posso dizer assim, que a própria bispa tem nos ensinado durante todos esses anos. Você ter essa disciplina de buscar a Deus todos os dias, ter a diligência de ler as Escrituras todos os dias, ter a responsabilidade de guardar a mente, de guardar o seu coração, em qualquer situação que você estiver envolvido. Porque em todo tempo, você vai ser levado a ter atitudes imaturas, e por elas, você receberá recompensa ou condenação. Porque quando Jesus passou por tudo o que ele passou, viveu tudo o que ele viveu,
Ele foi morto, crucificado, injustiçado. Mas a Bíblia mostra que ele recebeu a recompensa. Mas a maior mensagem aqui é que, repete assim comigo, Jesus cumpriu com o seu propósito. Olha que coisa, cumpriu com o seu propósito. Sabe, cumpriu com a missão. Eu saí com um objetivo. Eu saí com um objetivo. E eu cumpri com ele. Eu realizei, eu executei. Isso aqui foi finalizado, isso aqui foi concluído. É por isso que todos nós, como homens, devemos ter um posicionamento muito firme, alinhado com o próprio Deus. Porque o que muitos de nós vivemos e vemos nos dias atuais não é uma referência. Não é uma referência. Você vê muitas pessoas perdidas. Você vê muitas pessoas sem direção. E sabe como que nós conseguimos detectar isso? Nós conseguimos detectar isso porque basta algo novo ser criado e está todo mundo seguindo para a mesma direção. Você consegue entender? Todo mundo vai para a mesma direção. Você vê que não tem propósito. A pessoa não sabe o que ela quer. Ela não sabe o que é importante para ela, aonde ela tem que estar, o que ela tem que viver. Não, estão fazendo isso agora, então vamos todo mundo para lá. Não, agora é isso, então vamos todo mundo para cá. Não, agora é isso, então vamos todo mundo para cá. Espera um pouquinho, o que Deus tem comigo? O que Deus tem comigo? O que Deus tem com você? O que Deus tem com a sua casa, com a sua família? Qual o propósito que Deus tem? Nós não podemos ser aqueles responsáveis não, eu posso dizer dessa forma, irresponsáveis, por desestabilizar a família. E quando você desestabiliza a sua família, o impacto é muito agressivo para desestabilizar outras famílias. Sabia disso? Outras famílias. Hoje nós temos uma referência e um exemplo muito claro dentro da igreja. Hoje, quando nós vamos evangelizar uma pessoa e convidar uma pessoa para vir à igreja, para conhecer e ter um encontro com Deus, é fácil você trazer aquela pessoa? Hã? Quem dera fosse na época que quando as ovelhas desgarradas e perdidas se perdiam do rebanho, o pastor ia lá, quebrava as pernas, trazia ela no ombro, no pescoço e colocava ela lá no lugar e estava tudo certo. Antes fosse assim, mas a gente sabe que não é. É desafiador para você trazer uma pessoa para a igreja. Mas para você tirar uma pessoa da igreja é difícil? Hã? Um mau comportamento. E um homem, um pai, um líder, um sacerdote, um provedor, ele é a referência. Você vê que quando você tem filhos, um homem tem filhos, um pai, tudo é consultado. Opa, deixa eu perguntar. Olha, deixa eu ver. Pai, o que você acha? Ó, pai, o que é isso, aquilo? Por quê? O olhar, a visão, a aprovação, a validação dele é importante. Mas, em muitos casos, isso não acontece. E que isso acaba sendo muito ruim. Porque ele acaba pegando o exemplo e seguindo várias referências que não condiz
com o propósito e com o chamado do que Deus tem para ele. E aí é onde muitos estão perdidos, na fazenda dos porcos. Consegue entender? Sem direção, sem rumo. Eu e você temos uma responsabilidade muito grande. Jesus cumpriu com um propósito. E entenda que, por mais que tudo o que ele viveu, o alinhamento que ele tinha, a maneira que ele estava alinhado com o Pai, foi tão intensa, que mesmo quando ele estava preso na cruz, aqueles homens que estavam lá, um deles se arrependera. E Jesus ainda teve, olha que coisa, quando uma pessoa ela é injustiçada, ferida, machucada, humilhada, envergonhada, ou seja, ela está ferida. Consegue entender? Ela está ferida. Uma pessoa ferida, ela faz o quê? Ela fere. É ou não é? De todas as formas. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Jesus estava ferido. Só que quando ele estava na cruz, no madeiro, lá preso, um daqueles homens se arrependeu e disse: olha, você está aí de forma injusta, porque você nada fez. Nós estamos aqui porque cometemos crimes. Jesus disse: hoje mesmo nos veremos no paraíso. Perdoou aquele homem. Deu a oportunidade a ele de salvação. Uma coisa que é inadmissível, eu ainda falava isso no último trabalho dos 300 valentes. Uma coisa que é inadmissível é um homem mimimi, dodóizinho. Um líder, um cabeça, um sacerdote, um provedor, ele não é mimimi. Ele não fica guardando ressentimento ou coisinhas no coração, por mais que ele tenha sido alvejado de todas as formas. Ele se posiciona no seu lugar, porque Deus o colocou ali como estrutura, como pilar de sustentação naquela casa. Você consegue entender? Deus o colocou ali. Então ele passa pelo que ele tem que passar. Ele se coloca na posição e ele, em nenhum momento, ele é desamparado. Em nenhum momento ele é desamparado. Deus o ampara, Deus o sustenta, Deus o conserva. Deus dá a ele sabedoria, condições para que ele ocupe aquele lugar que Deus o colocou. Deus dá condições para que ele mantenha aquela posição o tempo todo. Deus dá direção. Deus não desampara. Deus não abandona. Quando eu decido viver alinhado com Ele e seguir aquilo que Ele está me orientando. Porque existem várias orientações. Você tem que decidir qual você vai escolher. Qual você vai seguir. Um homem, ele luta mais mesmo. Ele se sacrifica mais. Ele tem que ir além. Porque ele quem conduz, ele que puxa. Então você é o que ora mais, é o que busca mais. Você é aquele que puxa a sua família para as orações, para os trabalhos espirituais. Se você entende que algo na sua casa, na sua família, no seu lar, não está ali, tem algo que você percebe, uma atmosfera diferente. Opa, espera um pouquinho, vamos orar aqui. Vamos abrir um jejum aqui, tem algo errado. Vamos nos colocar aqui, na brecha.
Espera um pouquinho, opa, vamos sentar na mesa, não está errado isso aqui, olha, isso aqui assim, isso aqui assim, isso aqui não está correto, isso aqui assim, não, vamos, opa, não deixa, não, eu vou deixar, deixa eu vou ver, eu quero ver como a minha esposa vai se comportar, eu quero ver como os meus filhos vão se comportar. Espera um pouquinho, quem é você na casa? Quem é você na família? Quem é você no seu casamento? Bispo, eu não tenho filhos. Bispo, eu não sou casado. Então que você, como homem, aprenda que a postura de um líder é essa. Espera um pouquinho, não, vou deixar passar, eu vou ver como que vai ficar. Não, eu não vejo como vai ficar, eu tomo decisões, eu vi que está errado. É como a bispa nos orienta. Você tem que resolver no início. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que resolver no início. Você não tem que ficar postergando aquela decisão que você já sabe, que lá dentro Deus falou, opa, resolva isso. Resolva isso. Isso aqui está errado. Olha isso aqui nos seus filhos, olha isso aqui no seu casamento, olha isso aqui na sua finança, isso aqui no seu trabalho, olha a sua conduta, o seu caráter, isso aqui está errado, conserta isso agora. Repara isso agora. Você precisa estar alinhado com Deus, senão você não consegue. E o Senhor nos dá várias direções. E nós devemos estar totalmente abertos para poder receber tudo que nós precisamos. Senhores, entenda. É desafiador. Se não fosse desafiador, nós não precisaríamos da ajuda de Deus. Por que que Ele precisa nos ajudar? Repete-se comigo, porque sozinho eu não consigo. Sozinho você não consegue. Quantas vezes você fez e tomou decisões no ímpeto da emoção, no calor da emoção, na explosão da emoção. E quando você se deu conta, você viu que você havia tomado uma decisão errada e cometido um erro que você talvez se culpou por meses depois ou anos por aquela imaturidade. E tem coisas que são cometidas como um próprio crime, que são marcas que aquilo fica para o resto da vida. O resto da vida. Olha o que diz aqui, ó. Aqui em Lucas 23, 39 ao 43 da NVI, só essa parte aqui, ó. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhes insultos. Você não é Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que coisa. Você vê que eu costumo dizer que é uma coisa assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque homens, muitos homens da atualidade têm que romper para não viver vivendo com comparações, conjecturando. Você está entendendo o que eu estou falando? Fazendo comparações, viver conjecturando.
Você vê que naquele momento Jesus estava tão pleno. Gente, imagina, tanta dor. Você já sentiu dor de cabeça ao ponto de você falar assim, gente, por favor, não fale comigo, me deixa quieto. Eu quero ficar quieto. Eu quero tomar um analgésico, quero ficar quieto. Não, eu estou cansado, ou eu estou com fome, e aquilo mudar o seu humor. Já aconteceu com você? Ontem, bispo. Ontem. O sono, a fome e uma dor ou alguma coisa ali faz muitos perderem o controle ao ponto de mudar até o seu tom de voz. É ou não é? Mudar até o tom de voz, a maneira de se expressar. Porque é o que está dentro. É o que está dentro. Você imagina Jesus ali, naquele momento, podendo ali... Você imagina Jesus fosse fazer uma comparação? Jesus fez comparação naquele momento? Imagina se ele fizesse. Vocês estão errados mesmo. Eu não. Eu não. E o papel do Senhor Jesus em todo o seu ensinamento era ensinar, direcionar, instruir para que eles não fossem levados para a cruz, para não serem condenados nem pelos homens e nem pelos seus atos, uma vida após a morte, mas sim julgados por Deus e livres para uma liberdade. Livres para uma vida de liberdade, uma vida de paz. Mas Jesus não fez a comparação. Um homem de verdade, ele não faz comparações. Eu ainda falava esses dias que você, um homem que teme a Deus, um sacerdote, um provedor, um líder, por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha cometido erros, ele não distribui responsabilidades. Ele diz, espera um pouquinho, olha, aqui em casa está assim, está assim, está assim, está bagunçado, tá, ok, eu tive um momento de instabilidade, eu não ocupei o meu lugar, essa responsabilidade é minha e eu vou ajustar isso. Ele não fica culpando a esposa, não, mas é porque você também não faz isso, não, porque o filho não coopera, não, porque na empresa é isso, porque não sei do que, não, ele não faz isso, porque ele faz todas as suas argumentações, todas as suas questões diante de quem pode dar a ele o melhor conselho, que é Deus. Ele busca Deus. A fonte dele é Deus. Porque ele não pode ser contaminado por um pensamento, por um sentimento, ou por qualquer coisa que venha ali tirá-lo do seu propósito. Tirá-lo do seu propósito. Você vê que o tempo todo, em várias situações, o Senhor Jesus foi instigado, levado a desistir daquilo que Deus tinha com ele. Só que ele manteve. Ele se manteve, essa é a maior recompensa. E isso é algo que é admirável em um homem. E a bispa fala sobre isso. Repete assim comigo. Constância. Continuismo. Um homem que assume a responsabilidade. Isso é admirável. Não, eu errei, eu cometi erros, sim, cometi mesmo, eu não ignoro. Eu não me alegro em lembrar de nada, de tudo aquilo que eu fiz. Olha, eu cometi isso, não me orgulho, mas eu fiz. Eu reconheço os meus erros. E agora eu ando uma vida reta, digna. Aquele homem
que estava na cruz, que foi levado para o paraíso por conta da sua entrega, manda uma mensagem para mim e para você hoje. Independente de quem você foi, do que você fez, a partir da consciência dessa palavra, traz a você o entendimento de que você pode romper com o que for preciso quando você se abrir sinceramente para Jesus. E Ele quer te ajudar. A sociedade precisa de homens forjados, homens alinhados com Deus e com a sua palavra. A cada dia mais, nós vemos uma distorção muito grande aí fora. Só que você tem que ter muita consciência, porque é muito fácil eu olhar e ver uma distorção fora e não estar atento, olhando para minha casa, para minha família, em possíveis distorções. Você consegue entender? Olha o perigo. Eu tenho muita sensibilidade para olhar que está tudo errado aí fora. Espera um pouquinho. E você, como que você está? Eu tenho que olhar para a minha casa. Bispo, o senhor concorda com determinadas coisas? Não concordo. Tem coisas que fogem do meu controle. Tem coisas que fogem do seu controle. Mas o que está dentro do meu controle, sob a minha liderança, sob os meus cuidados, eu vou estar 100% alinhado com Deus. E eu não vou hesitar em seguir aquilo que Deus tem comigo. Você tem que assumir de verdade. E buscar ajuda se for preciso. Homem, ele tem uma certa dificuldade de pedir conselho, de pedir ajuda, de se abrir, mas entenda uma coisa. Não é inteligente da sua parte se você entender que você não está conseguindo seguir e você está vendo aquilo seguir por um outro caminho e aquilo é sua responsabilidade. Você pedir ajuda para uma liderança, pedir ajuda para alguém. Opa, espera um pouquinho, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, eu não posso permitir que a minha casa siga nessa linha, o meu casamento siga nessa linha, os meus filhos sigam nessa linha. Espera um pouquinho, me ajuda aqui, olha, eu preciso de ajuda, preciso de uma direção, ore comigo. Me orienta, me ajuda, me apoia, me ampara. É inteligente da sua parte. Em não permitir, porque tem coisas que muitos não aprenderam. Muitos de nós viemos de lares disfuncionais, sem apoio, sem amparo, sem estrutura, sem ajuda, sem norte, sem direção, muitos de nós. Só que o Senhor nos ajuda. A Bíblia, a palavra, as Escrituras, ela nos norteia, ela nos direciona e nos dá todas as condições, tudo que você precisa, você encontra nas Escrituras. E você não fica desamparado. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração. Existe um ditado aí fora que a ocasião fez o ladrão. A ocasião fez o ladrão. E a realidade é que aquele ladrão sempre existiu, não foi ocasião. Mas a bispa ainda colocou aqui em algo muito importante, eu gostaria de compartilhar essa escrita aqui com você. A oportunidade da salvação
estava diante dos dois ladrões. Da mesma forma, a chance de mudarmos e vivermos de maneira diferente bate diariamente à nossa porta. É preciso ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, com verdadeira entrega e conversão. Que estejamos dispostos a beber de cálices amargos, obedecendo à vontade de Deus. Portanto, vivamos a partir de hoje com o propósito, perseguindo sempre princípios e valores elevados. Com as mãos no seu coração e com os seus olhos fechados, eu quero que você peça ao Senhor e que você ocupe esse lugar, que você dê a Deus a resposta que Ele está pedindo a você, requerendo de você há muito tempo. Um posicionamento em ocupar esse lugar como líder, como provedor, como sacerdote. E não é aquela coisa disfuncional. Não, eu só vou prover. Não. Deus não quer que você só provê, que você só venha enviar e dar o suprimento. Não, Deus quer que você seja o sacerdote também. Deus também quer que você seja o líder também. Deus quer que você ocupe esse lugar que Ele confiou a você. Deus nomeou você. Ele me nomeou. E Ele quer que eu e você tenhamos êxito, resultado, em todas as etapas, em todas as atribuições daquilo que Ele tem para mim e para você. Tem um propósito. Tem um propósito. Eu sei que muitos podem até dizer, bispo, mas eu aprontei muita coisa, eu vivi de uma forma muito irresponsável. Eu fiz tanta coisa que eu não me orgulho, eu me envergonho de muitas coisas que eu falei, decisões que eu tomei, caminhos que eu segui, atitudes que eu tive. Que bom, se o teu coração está assim, você se arrepende, você não se orgulha. Nós lemos aqui que aquele ladrão que se arrependeu também não se orgulhou. E ele foi perdoado. E ele viveu aquilo que talvez muitos desejam, anseiam e não conseguem. Aquela paz. Abra o seu coração para Deus e peça ajuda a Ele. E diga para o Senhor, Senhor, eu não vou fracassar. O Senhor confiou em mim, a minha casa. O Senhor confiou em mim, o Senhor me nomeou como líder da minha casa, da minha família. O Senhor me nomeou.
O Senhor me designou como líder, como responsável. E se o Senhor confiou a mim essa responsabilidade, é porque o Senhor sabe que eu posso. Meu Deus, mesmo eu não sendo capaz, eu sei que o Senhor sabe que eu posso, porque o Senhor é quem me ajuda, é o Senhor quem me dirige, é o Senhor quem me coordena, é o Senhor que me orienta. Muitas vezes, eu não me via capaz de liderar a minha casa, de liderar a minha família, de ser o líder, o sacerdote, de ser o provedor. E eu confesso a você que houveram vezes que era como se eu tivesse abrido mão. E é uma coisa assustadora o que acontece quando você abre mão. Aquilo vai seguindo para lugares e para caminhos que você fala assim: o que está acontecendo? Aconteceu que você abriu mão. Você abriu mão, você entregou. Você ali não se posicionou. Mas é interessante e é tão glorioso quando você assume esse lugar. A sua família, os seus filhos, eles não só respeitam e admiram, mas eles querem estar com você. Porque é importante para eles a sua liderança. Porque a sua liderança demonstra segurança. A sua liderança demonstra proteção, cuidado. E eles sabem, por conhecer você e por conhecer e ver as suas atitudes, que você está disposto a fazer tudo por eles, em Deus. Tudo uma entrega. É uma entrega. Então peça a Deus, diga a Deus, me ajuda a ocupar esse lugar. Me ajuda eu me posicionar à altura desse homem, com referência que nós seguimos das Escrituras do próprio Senhor Jesus, o exemplo do próprio Senhor Jesus, esse homem, esse líder, que foi até o fim, mas não abriu mão, não abandonou, não hesitou, não recuou, e deu tudo. Deu tudo. Peça a Deus, e diga a Deus, ajuda. Eu não sei, você que tem filhos, você que é casado, se você talvez não é casado, não tem filhos, peça a Deus para que, e você tem sonhos de se casar, de construir uma família, que você se torne esse homem, que você se torne essa estrutura, e você que tem, diga a Deus, me ajuda, Senhor, eu ocupar esse lugar, eu me tornar essa estrutura, esse líder, esse provedor, esse sacerdote. E que a minha vida, ela seja essa referência. Não só na minha casa, mas todos aqueles que me conhecerem, todos aqueles que passarem pelo meu caminho, todos aqueles que ouvirem sobre a minha história, sejam impactados. Ó Deus santo e poderoso, em oração, meu Deus, na tua presença, eu oro e apresento a vida, meu Deus, de cada um desses homens que estão aqui, meu Deus, e todos que estão acompanhando à distância na igreja virtual. Eu oro e peço, Senhor, cubra
a vida de cada um deles com essa unção, com esse poder, com esta autoridade. Meu Deus, que o Senhor ajude, Senhor, ajude esse desenvolvimento, ajude, ó Deus, essa maturidade, ajude, meu Deus, e que haja um grande rompimento, ó Deus, e que essa unção possa elevá-los de uma forma grande e poderosa. Eu declaro, meu Deus, ajude cada um deles, a ocuparem seus lugares, a se posicionarem, a dar a resposta certa, meu Deus, não de forma disfuncional, mas de forma, meu Deus, certa, no tempo certo, no momento certo, com equilíbrio, com controle, meu Deus, vivendo ali um alinhamento com o Senhor, em nome de Jesus, em todas as áreas. Meu Deus, seja conduzindo, meu Pai, como líder, seja provendo, seja, meu Deus, como aquele intercessor, o sacerdote que cobre, que abençoa, que declara, meu Deus, que faz declarações poderosas sobre a sua casa, a sua família, os seus filhos. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, a sua família, e eu declaro uma unção de poder, de autoridade sobre a vida de cada um. E que você saia daqui com essa força, com esse entendimento, para tomar decisões à luz das Escrituras, para se posicionar como Deus espera que você se posicione, e que você seja esta referência, que você seja essa referência, e que todos que estão na sua casa, e os que não estão, os de fora, possam ver o homem que você se tornou, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus. Eu declaro essa unção para liderar, eu declaro essa unção para prover, que Deus venha honrar a obra das suas mãos, te capacitando, te dando dons, talentos, capacidade, te dando habilidade para que você tenha condições de prover, de suprir todas as necessidades da sua família. E que o Senhor te dê sabedoria como sacerdote, sabedoria para conduzir, sabedoria para orientar, para instruir, para orar, para interceder pela sua casa e pela sua família. Sabedoria para se colocar na brecha, sabedoria para ter diálogos e ter ali um bom direcionamento à mesa com a sua casa, com a sua família. Eu abençoo a sua vida e declaro essa unção de poder sobre cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse desta unção de poder, de autoridade. Diga: eu saio daqui, diga, como um líder, como um provedor, como um sacerdote. Diga: eu ocupo o meu lugar, e eu tenho uma certeza que o meu Deus, diga, está me ajudando em tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente
para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.